Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Você sabia que o macarrão ele está presente em 99% dos lares brasileiros e nós somos o terceiro maior produtor mundial? Nós perdemos apenas para a Itália e para os Estados Unidos. Olha, há duas versões sobre a origem do macarrão da Europa. A primeira diz que os árabes trouxeram a massa para o sul da Itália, na região da Sicília. A outra teria sido de que o macarrão chegou através das mãos de Marco Polo, vindo da China. No Brasil, o macarrão chegou em 1880, com a família real, mas foi só depois da chegada dos imigrantes italianos é que ele se popularizou. E no programa de hoje, as receitas de um dos restaurantes mais antigos do Brasil. Um prato que resistiu às muitas e muitas décadas, não é? Massas que são consideradas obras de arte. As nossas joias gastronômicas, que muitos conhecem como ravioli. Uma viagem até a costa italiana, onde até eu botei a mão na massa. Você conhece a história do macarrão instantâneo? Foi um prato que acabou sendo fácil de se fazer, né, e barato. Todas essas delícias a partir de agora. Veja bem, na Itália, nós temos mais de 600 tipos de macarrão. Aliás, temos aqui um mapa da bota da Itália e de onde provém cada um desses tipos de macarrão. É muito interessante esse mapa. Aqui no Brasil, está me contando o chefe Emerson Pereira, nós temos cerca de 40 tipos, os mais consumidos, os preferidos, não é, Emerson? Correto. Aqui no Brasil a gente tem essas preferências, né, do brasileiro, clássicas de algumas opções, né? Você vai me mostrar. Vou mostrar. Agora, você é especializado em fazer massas frescas. Exatamente. É diferente da massa industrializada. Correto. A massa fresca, estava me contando o Emerson, é feita no dia para se consumir no próprio dia. Correto. É isso? Isso. Começa a me mostrar essas que você tem como referência dentre as massas do Brasil. Clássica espaguete, classicão italiano. Isso aqui também é feito à mão. Esse aqui é feito numa máquina. Com a máquina. Isso. Pelo processo de produção, então usamos uma máquina para produzir as nossas massas. Essas massas aqui. Espaguete. Longa. Na Itália nós temos a spaghettata. Sabe o que é a spaghettata? É como se fosse a feijoada no Brasil. É um estado de espírito. Não é para se comer só. É para se conviver e desfrutar. Perfeito. Espaguete provavelmente seja a massa mais consumida no Brasil, provavelmente não, com toda certeza. E agora, Emerson, o que vem aí? Vou mostrar aqui o nosso ravioli de búfala e basílico, o famoso manjericão. Esse aqui é um carro-chefe, é uma massa coringa, molho branco, molho vermelho, bolonês, manteiga, classicão. Ah, essa tem uma explicação especial, não é? Essa aqui é muito especial. Essa aqui é feito, o Nero de Sépia, feito com a tinta de lula. O que é a tinta de lula? Ela é feito o processo, quando a lula, para ser capturada, toma aquele susto e, por maior defesa, solta a coloração que dá esse tom aqui de preto. E aí essa coloração é aplicada no macarrão? Exatamente. Como é que chama esse macarrão? Nero de Sépia. Aqui estão os moldes, não é? Isso. Agora, uma pergunta, é massa fresca feita na máquina? Sim, parece uma ironia, né? Mas por que ela é fresca, né? As indústrias também têm essas máquinas, porém o processo que ela é feita após, né, o processo de massa. Fresco é feito já aqui, batido e abastecido. Então, Me mostra um dos moldes que você tem aí. eu tenho esse aqui, que é o de tagliatelle, esse. Esse aqui de parpadelli, né? Tem uma massa ali. Essa aqui é um molde para tirar a massa e enrolar. Então esse aqui é de lasanha, né? Hoje, assim, no mundo, na Itália, existem outras máquinas também diferentes dessa, né? Dá para fazer essa máquina funcionar para eu mostrar para ele? Tá abastecida? Então vamos lá. Vamos lá. Fala, esse é o molde
do espaguete. Exatamente. Quer dizer, a massa foi você quem preparou Produzida. e a máquina só dá o formato. Exatamente. Aí tá a diferença. Tá a diferença. Olha, eu estive na Itália, na região da Ligúria. Aliás, a região da Ligúria está ali no seu mapa, ali na bota. E fiquei conhecendo, como hoje você me deu uma aula aqui, eu lá também tive uma pequena aula para acrescentar mais informações nesse nosso tema de hoje. Quer ver? Bom. Vamos à Ligúria, Itália, em Recco. Vocês vão conhecer agora, para quem não conhece, não é? 3 tipos de macarrão típicos aqui da Ligúria, não é? Bem típicos aqui. Bem típicos daqui. Vamos começar por qual? Pelo crosetti. Vamos Qual que começar o crosetti. Esse é o crosetti. Aqui, Tá. redondinho, que é uma massa de origem muito antiga. Antigamente, cada família colocava o próprio brasão em cada pedacinho. Em cada. Parece Rodinha. uma hóstia. É uma hóstia, Parece uma hóstia de exatamente. igreja, parece. É. E eu tô vendo aqui tem um relevo, e o relevo é exatamente o brasão da família Da que família, fabrica. exatamente. Isso aqui tem que botar na água. Na água, como qualquer outro tipo de massa, coloca na água fervendo com um pouquinho de sal e quando está pronta, ao gosto, melhor ao dente, que é melhor, tira da água e coloca o molho. O molho que vai bem com o crosetti é o pesto, o famoso Esse é o pesto à pesto. genovesa, este verdinho. Esse verdinho. Verdinho. Esse isso parece o quê? Tchala, o que se parece? Este. Não parece o quê? Mas é o capelete, a forma é parecida, mas é maior. Se chama de pançote. Pançote. Estamos Pança. colocando embaixo, Leandro, aqui, os nomes. Pançote. Pança, no dialeto daqui, é a barriga. Porque dá para ver que são barrigudos. Barrigudinhos. Barrigudinhos. Agora ela está fazendo pançote. Exatamente. Está preparando a massa, É. que tem que ser bem fininha. E vai ficando maior. Esse é o quê? Esse é o recheio. Ah, esse é o recheio. É o recheio Ah, entendi. feito com outra verdura verdinha, um pouco de queijo, parmigiano, Uova, parmigiano. ovo. Così, Triângulo. tieni, Triângulo. schiacci, Aperta. così, schiacci bene, poi Sim. Ah, para il tuo esparramar. no, sopra, questo sopra, ok? E lo abbracci. Come si dice lo abbracci? Abraça. Sim. Fecha, dá pra ver? Fecha assim. Ok? Perfetto. Meu ficou bonitinho. Imagine vocês que eu estou num restaurante que, quando ele foi inaugurado em 1881, basta lembrar que a escravidão não havia sido abolida e a proclamação da República não havia sido declarada. É o Carlino, que foi fundado exatamente em 1881, teve uma trajetória maravilhosa, é um dos mais antigos do Brasil e nessa questão de massas de macarrão é um pioneiro. O Carlino foi fundado por quem, o Bianca? Eu estou com a Bianca Marino, que é chefe de cozinha, o seu irmão Bruno Marino, eles são os atuais proprietários do Carlino, que é um monumento preservado, não é, com todas as tradições que vêm lá de 1881. Quem fundou, quem trouxe para o Brasil o Carlino? O Carlino foi fundado em 1881 por um imigrante italiano chamado Carlo Cecchini, que veio da cidade de Lucca, na região toscana. Imagine vocês que os políticos da época só frequentavam o Carlino. Imagine vocês que os cantores de ópera que vinham, não é, para o Teatro Municipal de São Paulo, eles terminavam seus recitais e vinham jantar aqui no Carlino. Aliás, aquele quadro lá mostra muitos desses visitantes ilustres dessas épocas áureas, não é? Sim, tem até alguns que fazem dedicatória nas fotos.
O que vocês mantêm ainda aqui e que seja original da época? Os quadros a gente manteve, né? Tivemos que fazer uma restauração, porque devido ao tempo ele foi deteriorando, mas mantivemos, né, todos aqui a exposição dos quadros antigos da região de Lucca. Bianca, quais foram as massas que vocês fizeram questão de manter no cardápio desde a fundação do restaurante? Olha, o pappardelle é uma massa super típica desde a inauguração, que é uma tira de massa larga. O nhoque também já era bem tradicional na época. Então essas duas a gente sempre mantém. Agora, bem, acabou de fazer um pedido. Vamos até a cozinha, se já está parlamentada. Queria que você me preparasse, se você pudesse, uma massa que é da época da fundação do Carlino. Pode ser? Vamos lá? Que prato Pode é ser. esse? É um nhoque com fungo gamberi. É um nhoque com fungo porcini, cogumelo porcini e camarão. Vamos lá. Eu flambei o camarão e o fungo com vodka. Adicionei o molho pomodoro, as ervas e agora só servir. É a montagem do prato. A montagem do prato. Então faça, por favor. Vamos lá. E agora a preparação. Olha só, um prato que resistiu às muitas e muitas décadas, não é? Maravilhoso. Está explicado porque o restaurante resistiu tanto tempo. O uso do tomate junto de massas aparece pela primeira vez no livro de receitas italiano L'Appiccio Moderno, escrito pelo chefe renomado Francesco Leonardi e editado em 1790. E atenção, não se deve usar azeite para cozinhar o macarrão, porque dificulta a aderência do molho. Um livro de culinária publicado na Itália em 1475 informava que a massa deveria ser cozida pelo tempo de 3 Padre Nossos, deixando bem claro que a apreciação da massa, pelo menos no começo, era só para as classes mais abastadas. O macarrão na China é o prato principal dos aniversários. Todo mundo da família deve comer macarrão com ovos de codorna, que tem o significado de longa vida e prosperidade. Isso aqui todo mundo devia ter em casa. Chama-se espaguetômetro. Aqui, para você calcular a medida do espaguete para uma pessoa, é essa quantidade. Para 2 pessoas é essa quantidade e para 3 pessoas essa quantidade. Ainda tem os dentes para poder mexer o macarrão. Eu estou com o Michel Pontes. Tudo bem, Michel? Tudo bem, Mori. Michel, como é que surgiu a ideia de transformar a massa, não é, em algo mais artístico? O seu Carlos Pisani, que é o fundador da marca, né? Ele pegou várias receitas da sua família, que veio lá de Lombardia, da sua bisavó, e ele quis tornar algo mais artístico, tanto que nós chamamos de joias gastronômicas. Então, Joias gastronômicas. exatamente. Por ser massas feitas de forma artesanal, ele pega e modula as massas com várias cores diferentes, texturas e formatos, fazendo joias realmente para os paladares brasileiros. Isso tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Você tem aqui uma interessantíssima coleção, não é? Imagina a evolução do macarrão, do tempo das nossas avós, ou bisavós até, que são cortadores de macarrão. Exatamente. Vamos pegar esses 3 aqui, nós temos incontáveis. Olha, é uma preciosidade que você tem só para contemplação. Exatamente. Das pessoas que Para vêm poder aqui. mostrar, né, a tradição que vem da família, então era usada pela bisavó, pela avó dele, e a gente coloca aqui como um acervo cultural também das nossas joias. E é aqui que as massas começam a se transformar em joias, como você bem diz, não é? Exatamente. Que isso, Michel? Aqui nós estamos fazendo um ravioli com um recheio que é uma explosão e uma unificação de 2 sabores, que é camarão com linguiça e um creme de limão. São todas massas feitas de forma artesanal, principalmente também a colocação dos recheios.
Toda a produção ela começa, né, pelo cilindro, que é a abertura da massa, coloca por cima da massa já com o recheio e depois vem finalizando com o fechamento e o corte também da massa. É uma massa tradicional branca que nós colocamos salsa para poder dar uma textura diferenciada e explorando o máximo possível da criatividade dentro das massas. Isso também é uma massa? Isso, é uma massa. É uma massa? Exatamente, é uma massa, só que aqui nós brincamos bastante com ela, com a textura. É uma unificação de duas massas, que é na cor laranja, e a massa preta, que é com tinta de lula. Então o pessoal, eles cortam várias tirinhas de massa, coloca de forma manual, e depois passa no cilindro novamente para poder elas unificarem uma com a outra. Como é que é feita a coloração dessas massas? Todas as colorações das nossas massas são feitas de forma artesanal e natural. Então nós utilizamos a beterraba para dar a cor roxa, a cúrcuma para a amarela, a pitaia para o rosa, tinta de lula para o preto. Quantos tipos, afinal, de decorações vocês têm no macarrão aqui? Mais de 50. Vamos lá na degustação? Vamos. Tem degustação. É um lugar extremamente simpático para a degustação. Exatamente. Aqui, juntamente com o nosso chefe Anderson, que é a pessoa hoje responsável por criar novas joias, novas receitas. E o que é que temos aqui, à nossa frente? As nossas joias gastronômicas, que muitos conhecem como ravioli. Aqui com variadas cores diferentes, formatos, a qual nós brincamos justamente quando falamos. São joias gastronômicas, então a gente brinca com a questão do design, da arte e também da criatividade. Eu já estou armado para começar. Posso começar? Por favor. Você foi exatamente o nosso carro-chefe da fábrica, que é um recheio de brie com mel ao tartufo. As pessoas gostam bastante. Maravilhoso. Esse aqui a gente gravou aí embaixo, que é a junção de dois recheios, que é o camarão com a linguiça e o creme de limão. Com a salsa. E com a estampa de salsa feita de forma também artesanal. Vou começar a engordar com esse programa. E aqui? Aqui nós temos uma massa que lembra mais uma questão afetiva de casa, que é picadinho com legumes. Uma massa de carne bovina. Essa verde? Essa verde é de cordeiro com alcaparras. Uma massa com uma carne um pouco mais sofisticada também. E para finalizar, a nossa especialidade em massas doces, que é de brigadeiro e de café com doce de leite. Uma massa que você pode servir tanto como uma sobremesa e também se colocar uma bolinha de creme de sorvete ali, fica muito bacana também. Não tem molho? Não tem molho. Então nós trazemos a experiência para que as pessoas possam compreender que existe sim uma possibilidade de degustar massas sem a obrigatoriedade de molho. Sabemos que no Brasil as pessoas gostam muito, mas nós viemos aqui para quebrar paradigmas e trazer uma experiência surreal e memorável às pessoas. Viva! Viva! Viva, Pisani. Parabéns. Viva! Muito obrigado, Amorim. Parabéns. O Dia Mundial do Macarrão foi criado lá na Itália, em 1995. Aqui no Brasil, a data é celebrada desde 2014, no dia 25 de outubro, hoje. O brasileiro consome cerca de 6 quilos de macarrão por ano. O valor é bem inferior, por exemplo, ao da Itália, onde o consumo pode chegar a 25,3 quilos por pessoa. O restaurante italiano mais antigo da Itália é o La Campana, aberto em 1518 e fica bem no centro histórico romano. Você conhece a história do macarrão instantâneo? No próximo bloco, continuamos com o nosso programa. Voltamos com o programa onde o tema de hoje é macarrão. Para falar sobre o lamen, eu escolhi o Luiz Scalva, que aqui está, que tem experiência internacional e é um mestre em lamen, porque você inclusive dá aulas para ensinar como se faz esse macarrão.
Sim, hoje uma das coisas que a gente faz aqui é tentar passar essa cultura do ramen para as pessoas também, né? Conte para eles, qual é a história do lamen? Bom, vamos lá, Omari. O ramen, na verdade, ele data-se na China, né? Ele foi criado na China, né? Tanto é que a palavra lamien, né, significa macarrão, puxar macarrão, que é aquela técnica antiga, né, de se puxar o macarrão para fazer os macarrões bem fininhos, né? Foi para o Japão, né? E o Japão meio que adaptou para o que eles poderiam fazer lá, né? Tanto é que a pronúncia, né, a palavra lamien, eles não conseguiam pronunciar, acabou virando ramen. O macarrão também se popularizou porque o período que era o final da Segunda Guerra Mundial havia escassez de alimentos. Sim, e muita importação de farinha, né? Havia muita farinha nos Estados Unidos também, né? Então foi um prato que acabou sendo fácil de se fazer, né? E barato. E barato. E barato, né? Quantos tipos de lamen existem? Olha, se for tipo mesmo, a gente considera mais ou menos 4, né? Que é o tradicional de supo, né? Que é o que tem a sopa, né? O shirunashi, que a gente fala que é o sem supo, né? Sem sopa. A gente tem o tsukemen hoje, que é o que serve o macarrão separado da sopa, né? Então o macarrão vem gelado e a sopa vem quente. E a gente tem os gelados, né? Os hyashis que a gente fala. Então a gente tem mais ou menos aí uns 4 e aí tem as variações, né? Então vamos entre lá. eles. Vamos lá, Luiz. O nosso chacho. O chacho é a proteína que a gente coloca em cima, né, do ramen. A gente vai colocar o macarrão aqui, tá? Água fervendo, bastante água, né? O meu tare, tá? O meu aburá, que é uma gordura aromatizada que a gente fala, né? E aqui eu uso 300 ml dessa nossa sopa aqui, ó. Que é essa sopa de? Vai frango, vai legumes, vai kombu, né, que é a alga marinha, vai shiitake, que é aquele cogumelo seco, né, e katsuo, tá, que é o peixe bonito ralado. Escorre bem, no Japão geralmente se joga no chão, aqui a gente não pode, então a gente escorre ele. Porque joga no chão no Japão, eu estive numa casa de lamen no Japão, quando joga no chão é porque não ficou bom. Alguns chefes falam que não pode sobrar nada da água da cocção. Então é a forma que eles encontraram para tirar o máximo de água possível. Não entendi. Né? Então a gente vai colocar o chacho, tipo um churrasco chinês, Isso. né? Esse é a pancetta. A gente assa e depois confita ele. Esse daqui é um onsen tamago, Omari. Ele é um ovo que a gente cozinha por 1 hora. Onsen é aquela das termas, né? Das termas do Japão. Então a gente cozinha numa temperatura controlada, né? E ele fica parecendo um ovinho perfeito. É verdade que não é feio no Japão você fazer barulho com macarrão de lamen assim? Não é feio. Não é feio. Não é feio. Porque você vai esfriando o macarrão. Sim, além de esfriar, você sente melhor o tempero do caldo, né? Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. O que eu trouxe? O macarrão instantâneo, todo mundo conhece. Que é um mercado hoje internacional fantástico, de bilhões de dólares, né? Uhum. E o macarrão instantâneo, que veio depois da invenção do lamen, é uma derivativa do lamen? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que foi criado, né, meio que para a guerra. A né, origem do macarrão instantâneo, hein? Foi meio que uma criação para o pessoal conseguir levar para comer na guerra, né? Porque é um produto que dura bastante. E você só precisa do capacete, né, que é o que falava antigamente, e água. E água. Né? E o fogo lá dava para fazer com os gravetos que achava. Então foi uma forma de reduzir todo esse trabalho para uns 3 minutinhos. Né? São Mas esse 3, aqui é 4 muito dias. melhor. Com palavra, parabéns. Obrigada. Com palavra. Veja bem, na Itália, perdurou por muito tempo a ideia da dieta do macarrão, que consistia em só consumir o carboidrato em forma de macarrão. Há relatos que a cantora de ópera Maria Callas, que pesava 100 quilos, emagreceu com essa dieta. E Sofia Loren também disse para mim mesmo, numa entrevista, que já fez essa tal da dieta do macarrão. Eu estou com o endocrinologista Dr. Maurício Hirata e pergunto a ele, isso é verdade, Dr. Maurício, ou é invenção?
Não, essas dietas, normalmente, elas são baseadas só num grupo alimentar. Então, a pessoa começa a comer menos de tanto comer macarrão ou qualquer outro tipo de alimento. E provoca uma fadiga alimentícia. Então, você vai comendo macarrão, por mais que você goste, chega uma hora que você não quer nem ver perto. Então, é um jeito não muito ideal de você restringir caloria. Mas ela não é uma dieta balanceada, mas funciona. Não é recomendado. Agora, o macarrão pode estar em algum tipo de dieta? Então, ela é utilizada, não é amplamente utilizado, mas a gente consegue colocar o macarrão, por exemplo, numa dieta mais mediterrânea, que é a dieta que está ligada com a longevidade. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado que macarrão tem muito carboidrato, etc. Então... Agora, afinal de contas, quais são os benefícios e quais são os malefícios do macarrão? Assim, nutricionalmente, a gente não pode falar que é um super alimento. Mas eu acho que o mais interessante do macarrão, ele é um alimento base, né, da população italiana e, para a nossa cabeça, também acho que ele é legal. Não é que eu sou contra macarrão, por exemplo. Então, eu vou a muitos restaurantes, eu vou para o supermercado, compro macarrão, as pessoas me olham e falam, ó, é o ET, né? Mas não, socialmente, ele tem uma ação interessante porque o macarrão ele sobe a sua dopamina, que é o hormônio do prazer. Então, ele dá essa sensação de bem-estar. Só que a gente não pode se apoiar no macarrão como um antidepressivo, que é o que acaba acontecendo muitas vezes. então a pessoa acaba dependente de macarrão, porque é um jeito que dá uma melhora de energia, só que melhora pouco tempo. Aí logo ele quer mais carboidrato. Então ele é bom mais pela questão cultural e social. Você fazer uma macarronada com sua família, com seus amigos é legal. Mas nutricionalmente a gente tem opções mais interessantes. Fica devendo. Mas pode comer, desde que seja sábio.